Olá, tudo bom? Eu gostaria de deixar uma palavra para você nesse dia. Algo que Deus tocou muito profundo no meu coração nos últimos dias e temos visto e vivido questões que temos orado, temos participado com pessoas e o título dessa mensagem é Ninguém vai morrer. Sabemos que a vida física tem um limite, mas mais do que sobre vida ou morte física, esse texto fala sobre a realidade da soberania de Deus em nos preservar em situações em que não tem esperança. Isso pode se aplicar a qualquer área da sua vida. E existe um texto em Atos 27, eu estava meditando esses dias, o Senhor despertou o meu coração esses dias, que eu vou ler algumas passagens porque ele é um capítulo extenso. O versículo 14 começa assim: pouco tempo depois desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Pulando para o versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Vamos ler mais uma passagem, mas gostaria de fazer alguns comentários sobre o que eu já li até agora. Primeiro, o versículo 18. A tempestade parece que não tem fim. É problema atrás de problema, situação atrás de situação, uma situação de emprego que se desencadeia uma situação de saúde, que se desencadeia uma situação no casamento, que se desencadeia uma situação de finanças. Estamos cercados por coisas que parecem não ter fim. E em meu desespero, assim como esses homens, começam a lançar fora com as próprias mãos a armação do navio. Ou seja, com as próprias mãos significa que na falta da orientação de Deus, estamos abrindo mão de itens essenciais. Somos movidos pelo desespero e queremos nos livrar dos problemas. Mas Deus não quer te livrar dos problemas. Deus quer navegar com você, passar com você nessas situações. Porque a sobrecarga que eles estavam tirando era de coisas úteis. Às vezes, nos momentos de desespero, nós não sabemos priorizar o que é importante e manter a calma nas nossas vidas. Não desista de clamar a Deus e não esconda seu problema de pessoas que podem orar e mesmo te ajudar de forma prática, porque no desespero e com as próprias mãos, você está fazendo coisas que vão te prejudicar mais do que ajudar. Então, busque paz e conselho do Senhor antes de tomar qualquer atitude de decisão. O versículo 20 reforça aqui, continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, ao agir no desespero, sem priorizar, sem saber o que fazer, a esperança se acaba. E quando a esperança se acaba, nós perdemos a força para lutar. Mas nós não fomos feitos para lutar sozinhos, fomos feitos para lutar com a força do Senhor. E no versículo 21, Paulo enfatiza que, olha, se vocês tivessem me ouvido, se tivessem aceitado o meu conselho de não partir de Creta, teria evitado esse dano e prejuízo. Muitas situações que estamos vivendo hoje, não falo isso como julgamento, mas muitas situações que vivemos na nossa vida, a gente poderia ter escutado um conselho, a gente poderia ter escutado uma pessoa que sabe para nos orientar, mas o nosso desespero leva a atitudes precipitadas, na nossa própria força, evitamos ouvir conselho. Que você possa hoje ser vulnerável, se aproximar de homens e mulheres de Deus que vão poder te aconselhar, estar com você, te instruir nessa situação. E no versículo 22, Paulo diz 3 coisas importantes aqui, que é a chave da mensagem que eu tenho para você. Tenham coragem. Aquilo que Deus não te poupou, Ele vai andar com você. Como a gente queria ser poupado de tantas coisas, né? Como a gente queria ser poupado de dizer, você está demitido. Como a gente queria ser poupado de ouvir, esse é o seu diagnóstico. Como a gente queria ser poupado de tanta coisa. Mas quando Deus não nos poupa, Ele provê, junto com a prova, o escape. A própria palavra de Deus diz. Então Ele vai navegar com você, mas tenha coragem. Ninguém vai morrer.
Então Paulo coloca assim, olha, a cabeça no lugar e foca no que é importante. Momentos de extremos aperto de desespero nos fazem ver o quão pequenas são mágoas e pendências que temos na vida e a correria que fazemos por aspiração financeira ou de poder, ou de qualquer outra coisa. Tudo perde o foco quando aquilo que nos aperta se torna uma prioridade. E ele fala, somente o navio será destruído. Há momentos que vamos sim sofrer perdas materiais, porque a vida é mais importante que coisas. Aprenda a abrir mão do que não é prioridade. Na tentativa de salvar tudo, nós podemos perder tudo. Tentando salvar as coisas e as pessoas, podemos perder coisas e pessoas. Então nós temos que saber o que é importante eu largar. No meio da crise eu não vou conseguir salvar tudo. Isso é a realidade. Deus é perfeito e é capaz de tudo, mas a vida real, ela tem perdas. Mas quais perdas eu estou disposto a encarar? Quais perdas eu não estou disposto a abrir mão? Então, andando com Deus, Ele vai nos ajudar a priorizar o que precisamos salvar. Salvar nossa vida, salvar nosso casamento, salvar nosso relacionamento com nossos filhos. Salvar pessoas é mais importante do que você manter o seu status, você manter o seu emprego, você manter a sua renda, você manter coisas do que pessoas. E os versículos 23 e 24 nos lembram de duas coisas importantes. Vou ler de novo aqui, olha. Só. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Existe sobre sua vida duas coisas importantes. Duas. Sobre sua vida há um propósito. Paulo não confiou que aquele navio ia sair. Paulo não confiou na habilidade das pessoas que estavam à sua volta. Ele sabia que a vida tinha um propósito. E você não vai morrer enquanto não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não importa a circunstância que você está agora, existe um chamado em você. Para você e para abençoar pessoas à sua volta. Porque o propósito de Paulo era testemunhar diante de pessoas sobre Deus a quem ele servia. Então ia além dele. E a graça de Deus que estava na vida de Paulo falou assim, olha, ele deu a você a vida de quem está à sua volta. Às vezes você está numa situação de perda, numa situação de dificuldade, mas as pessoas à sua volta vão ser abençoadas quando a bênção de Deus chegar em você. A sua presença nesses lugares que você não gostaria de estar, estarão levando vida para as pessoas à sua volta. Sabe, eu me lembro, na nossa família, pessoas foram hospitalizadas e estando indo no hospital, puderam falar da palavra de Deus. Então a graça de Deus, que resgatou esses nossos familiares, restaurando a saúde, também alcançou espiritualmente outras pessoas. E Deus vai usar você para testemunhar do amor dele enquanto você supera essa dificuldade. E a próxima parte do texto aqui, versículo 25, reforça: tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Aquilo que Deus começa, aquilo que Deus fala, vai acontecer. Deus nunca deixa de acabar algo que começou na sua vida. Então, uma vez que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E o versículo 31, Paulo adverte: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Não pule do barco, não desista, não se entregue, porque o mar pode estar agitado, mas não abandone o processo no qual Deus permitiu te passar. Ele vai estar com você no barco. Se você pular do barco, você nem consegue o que foi buscar, nem consegue a esperança em Deus, e você perde a esperança naquilo que Deus permitiu viver. Então ele vai te permitir viver processos que, se você pular do barco, eu vou sair desse emprego, eu vou sair dessa casa, eu vou largar tudo, eu vou sumir. Você não vai sumir, porque o problema vai atrás de você, porque muitas vezes o problema está em você. Então, tentando fugir de situações, negando realidades, nós estamos travando o processo de Deus que vai me fazer chegar do outro lado. Mas eu não vou chegar do outro lado enquanto eu não entender que eu tenho que viver essa fase. E uma coisa bonita aqui no versículo 34, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Então Paulo fala assim, se alimente durante a jornada. Aqui fala de alimento físico, mas eu falo de alimento espiritual, eu falo de alimento intelectual. Preserve seu corpo, sua alma, seu espírito, porque às vezes lutas não passam do dia para a noite. Lutas duram dias, semanas, meses, até anos. Não deixe de cuidar de você. Não deixe de cuidar da sua mente.
Não deixe de se alimentar da palavra, não deixe de desenvolver sua mente, não deixe de ver prazer nas pequenas coisas da vida, nem tudo é negativo, porque uma coisa está ruim não quer dizer que tudo está ruim. Aproveite a vida com quem está perto de você, aproveite o tempo que você tem disponível e viva em plenitude de vida, mesmo em meio às dificuldades, porque se nós nos tornarmos pessoas negativas, ranzinzas, Paulo fala assim, olha, vocês precisam se alimentar. Então, às vezes, o que acontece com a gente? Acontece uma provação, uma situação, a gente foge, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer ir a um culto, ir a uma reunião, buscar ao Senhor, a gente não quer estar perto de pessoas, mas o calor das pessoas nos aquece, o calor da palavra de Deus nos revigora, as inspirações que uma pessoa pode dar para você, uma palavra de profecia, uma palavra de esperança, um sorriso, podem transformar você. Então, você tem que se alimentar. E o versículo 37 aqui, fala assim, estavam a bordo 276 pessoas. Cada pessoa é importante para Deus. Ele não esqueceu você no meio da multidão. Ele não esqueceu você no meio dos seus problemas. Deus esqueceu de mim. A luta que eu estou vivendo, Deus não está nem olhando. Deus está olhando. Ele sabia quantas pessoas estavam no barco. E as pessoas que estavam em volta sabiam quantas pessoas havia no barco. Então é importante que Deus sabe quem você é e as pessoas à sua volta têm um senso de comunidade. E o que é lindo nesse texto também, que os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, Deus vai mover autoridades a seu favor. Deus vai mover pessoas a seu favor, porque onde a gente tem força para fazer, existe um limite. Mas acima do nosso limite está a soberania de Deus, que governa, que vira corações em nosso favor e vai interceder junto a pessoas, autoridades, pessoas com poder de decisão para abençoar a sua vida. E por último, o versículo 44 diz assim, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Então você pode tomar posse dessa mensagem, que ninguém vai morrer. Ninguém vai entrar numa crise tal que não consiga ter saída. Jesus é a saída para todas as crises. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele tem graça para te preservar durante as provações. Ele estará com você lado a lado. Então eu gostaria de fechar essa palavra. Não é usual fazer um estudo fechando com oração, mas eu gostaria de orar. Senhor, eu coloco a vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, essa meditação, confirmando essa palavra, Senhor, que nenhum dos propósitos do Senhor sobre nossa vida, ele deixe se realizar, Pai. Pessoas com questões na área da saúde emocional, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, Pai, no emprego, Pai, na área da saúde, qualquer que seja a necessidade em que a pessoa se sente em um naufrágio, em uma tempestade, Senhor. Que sobre essas pessoas seja repousado, Pai, a paz do Senhor. Seja repousado o senso de propósito, Pai. Seja repousado sobre a vida dessas pessoas o senso da graça que o Senhor derrama sobre todos que confiam no Senhor. Em nome de Deus agradecemos. Deus te abençoe com essa palavra. Até a próxima.